Monitor digital. O Felipe da vez. Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos falar um pouco aqui sobre declaração de variáveis e o uso dessas variáveis dentro dos programas através de comandos de leitura e de escrita na tela. A maioria dos programas, ou quase a totalidade deles, se a gente observar, existem formas do usuário ver as informações e formas de entrar com informações. Aqui nós temos um exemplo de duas telas de programas separados. Aqui ao lado esquerdo a gente pode observar aqui, nesse programa aqui, a gente pode observar que é um programa desktop e vocês observem que tem componentes que eu consigo dar entradas de dados, onde está escrito aquela palavra, por exemplo, aqui geral. Nesse caso aqui, o usuário entraria com a informação, né? E observem também que existem alguns componentes aqui que exibem informação para o usuário. Então, eu posso dizer que esses componentes de exibição são componentes de saída de dados, ou seja, que o usuário consegue capturar a informação do computador. E alguns componentes, como esse daqui, onde está escrita a palavra geral, ele é um componente de entrada de dados e também acaba sendo um de saída que a pessoa consegue ver a informação, mas é onde ele fornece. Aqui ao lado direito nós temos um outro exemplo, que é um exemplo de um programa web, né, que é uma tela web. Então aqui você observa que tem algumas informações de saída de dados também, que, por exemplo, aqui o usuário vai ver essa informação, ele vai saber que isso aqui é um cadastro de palavra. E aqui também nós temos componentes de entrada de dados, onde o usuário vai informar a palavra que ele quer cadastrar para gravar dentro desse aplicativo web. Então todos os programas precisam ter isso para que ele funcione de forma adequada. O nosso programa, usando o Visual G, ele é um pouco diferente, que ele é um programa que nós chamamos de aplicação console, ou seja, só modo texto. Não é nem desktop e nem web. Então, para fazer esse exemplo, nós vamos lá na pasta do Visual G, vamos abrir aqui o Visual G com um duplo clique. O Visual G está abrindo, né? Aqui é a tela padrão do Visual G. Eu vou apagar esses comentários aqui. A gente vai ter uma aula também que nós vamos falar sobre comentários, ainda não é a aula do momento. Então, é o seguinte, como eu declaro uma variável? A princípio, um programa, ele não tem variável, um programa vazio, sim, né? Não tem nada. Então, para declarar uma variável, eu sempre declaro entre algoritmo, que é o nome do meu algoritmo, e a palavra início. Então, aqui eu vou declarar uma variável através do termo var. Em seguida, eu vou declarar duas variáveis para armazenar dois números. A variável n1 e a variável n2, do tipo inteiro. Como nós vimos em aulas anteriores, o tipo inteiro é para armazenar números inteiros apenas. Então, nós temos aqui n1 que representa o número 1 e n2 que representa o número 2. O que eu fiz aqui não foi legal. O ideal é eu colocar o nome da variável de acordo com que eu lembre o que ele representa. N1 fica meio confuso. Então, o ideal seria colocar o nome da variável assim, ó, número 1 e número 2. Um outro detalhe da declaração de variáveis, além de eu colocar o nome das variáveis e o tipo, é que o nome das variáveis não podem ser utilizados com qualquer tipo de caractere. Exemplo, eu não posso usar caracteres especiais como cedilha, um A com acento, não posso colocar espaço, ou seja, eu não posso declarar uma variável, por exemplo, escrevendo número, espaço 1, 2 pontos, inteiro, porque o sistema não vai entender isso como válido. Se eu tentar compilar a aplicação, ele vai dizer que tem um erro, tá vendo aqui, ó? O conteúdo da linha está com erro. Então, por isso, nas declarações de variáveis, se eu precisar dar um espaço, o que eu faço? Coloco um underline, por exemplo. Então, não usem caracteres especiais, não usem espaço, coloque sempre nomes simples, que o computador consiga entender, tá bom? Essa é uma regra da declaração de variáveis. Então, hoje nós já temos aqui duas variáveis. Ótimo. Agora, como que eu faço para utilizar essas variáveis? Primeiro, eu vou usar um comando chamado leia. O que esse comando leia faz? Esse comando leia, ele é um comando para você atribuir valores às variáveis. Porque as variáveis, como vocês sabem, são espaços na memória.
E esse espaço da memória foi alocado, só que não tem nada lá dentro. O que eu vou fazer agora? Eu vou atribuir um valor com o comando leia. O que o comando leia faz? Ele aguarda o usuário fornecer um valor qualquer. Depois que ele fornece um valor qualquer, esse valor é armazenado dentro dessa variável quando ele aperta a tecla Enter do teclado. Tá bom? E eu vou colocar aqui um outro comando leia para ler uma outra variável, número 2. Se eu rodar essa aplicação, como é que eu rodo a aplicação? Eu posso apertar a tecla F9 no meu teclado ou clicar aqui em cima no botão para executar. Se eu clicar aqui, rodar o algoritmo, você vai observar que aparece uma tela preta aqui com um cursor piscando. O que esse cursor piscando está fazendo? Ele está aguardando esse comando leia aqui atrás, leia número 1. Certo? Se você observar aqui do lado direito, onde mostra aqui as variáveis, aqui, ó, área de variáveis de memória, você observa que o número 1 e o número 2 tem um valor 0. Agora o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou digitar um número 5 e vou apertar a tecla Enter. Observe que agora o número 1 está valendo 5. Por quê? Eu digitei o número com o comando leia, apertei o Enter. Então, nesse momento, esse número 1 recebeu esse número 5. Agora eu vou digitar o número 6. Por quê? Já estou no segundo comando. O primeiro já foi executado, que é o leia número 1. Agora eu estou no leia número 2. E aperto Enter. Pronto. Observe que as variáveis aqui do lado direito, ó, ficaram valendo 5 e 6. Só que se você observar, esse programa só tem atribuição de valor com o comando leia. Não ficou um programa muito legível. Se você observar aqui os exemplos que nós citamos anteriormente, você observa que está mais claro para o usuário, que aqui é um cadastro de palavra, aqui é um cadastro de laudo, de grupo de laudo, e tem aqui uma descrição para você fornecer. Então, fica um programa mais claro. Para isso, existe um outro comando para exibir alguma coisa na tela. Exemplo, eu vou colocar aqui o comando escreva. O que o comando escreva faz? Coloca alguma coisa na tela. E eu preciso passar para o usuário o que vai ser exibido. Então, eu coloco entre aspas duplas aqui, ó, entre com o número 1. Aqui, interessante, como é uma mensagem, eu posso colocar espaço, eu posso colocar acento e tudo mais, porque não são comandos internos da programação, são comandos de exibição. E eu vou copiar aqui e vou colar embaixo, entre com o número 2. Então, vamos rodar novamente o programa com F9. Olha só a diferença agora. Agora o usuário não está perdido mais, ele sabe o que fazer. Então, eu vou entrar com o número 1, vou entrar com o número 2. Ótimo. Então, lá ficou 5 e 7. Só que observe que o programa não faz nada. Não é o objetivo da aula hoje. A Michelle depois vai passar para vocês aí como fazer uma calculadora com comando de atribuição, operadores aritméticos. Eu vou fazer uma soma bem simples aqui. Então, para isso, eu vou criar aqui mais uma variável chamada soma. Tá? O que essa variável soma vai fazer? Vai somar os números fornecidos no número 1 e número 2. Então, ó, soma recebe número 1 mais número 2. Observe que aqui nós temos um operador de atribuição, tá? E aqui um operador de soma, que vão ser vistos em aulas posteriores. Então eu vou rodar o programa novamente, vou colocar aqui 5, 7. Observe aqui a variável soma do lado direito aqui, ó. Apertei o Enter. Olha lá, soma está valendo 12. Mas olha aqui no programa do usuário que não apareceu nada. Então, tá ruim o programa ainda. O que nós vamos fazer agora? Um comando para exibir essa soma. Olha o que nós vamos fazer. Ó. Escreva soma. Vou rodar novamente o programa. Agora eu vou entrar com os valores de novo. 5, 7. Olha lá. Observe que apareceu 12 aqui. Só que eu ainda posso melhorar mais um pouco. Ainda está meio deselegante esse programa. O que nós vamos fazer então? Vamos fazer um programa mais bonitinho, em que eu mostro a operação de soma completa. Então, no comando escreve, ele tem uma particularidade que ele pode juntar textos com valores de variável. Exemplo, eu vou colocar aqui, ó, número 1, vírgula. A vírgula é a chave de tudo aqui. O que a vírgula faz? Ela concatena o que está à esquerda com o que está à direita, junta numa mensagem única. Então, aqui eu quero que apareça o símbolo de soma. Então, vai aparecer o símbolo de soma, vírgula. Eu quero que concatene com mais alguma coisa. Então, número 2, vírgula. E aqui um sinal de igual, vírgula, o valor da soma.
Então aqui ele vai juntar o valor de número 1 com o sinal de mais, com o valor de número 2, com o sinal de igual, com o valor da soma. Observe que ele não vai escrever a palavra número 1, tá? Porque o número 1 é uma variável, então ele pega o conteúdo da variável e joga na tela. Agora, quando eu coloco aspas duplas e coloco alguma coisa dentro da aspa dupla, o que o computador faz? Ele simplesmente repete aquilo ali. Vamos rodar o programa novamente. Final, entre com o número 1, 8. Entre com o número 2, 2. Olha lá, 8 mais 2 igual a 10. Observe então que ficou um programa mais elegante. Agora, o comando escreva ele tem uma outra característica que eu posso fazer o que nós chamamos de quebra de linha. Se você observar que quando eu aperto o F9, o cursor ficou piscando na frente de número 1. E se eu quisesse que o cursor viesse para a linha de baixo? E eu particularmente gosto sim, mas tem pessoas que não. Aí eu vou usar o comando escreval. O L representa linha, line, né? Então, quando eu coloco no comando escreval, o que ele faz? Ele escreve esses dados na tela e em seguida quebra para a linha de baixo. Vou colocar o mesmo aqui para escreval para o número 2. Vou rodar novamente o programa. Olha a diferença. O cursor onde está agora? Na linha de baixo. Ó. Vou fornecer o valor de novo. Ó. E assim nós temos a operação de soma sendo executada. Então, pessoal, por hoje é só. Tá? Agora pratiquem aí, né? Coloquem na tela de vocês exemplos de programa de leitura, tá? Depois nós vamos ter mais exemplos com o uso de outros tipos de variáveis. E a Michelle agora vai dar andamento em mostrar a vocês o operador de atribuição, os operadores aritméticos. Tá bom, pessoal? Dica do mestre. Olá, pessoal! Chegou a hora da Dica do Mestre. Na aula de hoje, nós vimos com o professor Fabiano como declarar variáveis. Então, vamos a algumas pequenas dicas. Notem que é possível declarar mais de uma variável na mesma linha, mas é importante separá-las por vírgula e que elas sejam do mesmo tipo. Nesse exemplo, idade e quantidade de dependentes estão na mesma linha porque ambas são do tipo inteiro, assim como nome e e-mail ficam juntas por ambas serem do mesmo tipo também, que é o tipo caractere. Essa é a primeira dica. A segunda dica que eu gostaria de passar é que as variáveis no Visual G também aceitam, além dos números e das letras, aceitam o caractere underline. O caractere do underline pode ser muito útil para deixar alguns nomes de variáveis mais legíveis. Notem, essa variável quantidade de dependentes, tendo underline, deixa o nome muito mais bacana da gente entender a sua função no nosso algoritmo. Por fim, a última dica do mestre de hoje é a seguinte. Notem que o meu ambiente do Visual G está um pouco diferente do que o ambiente que o professor Fabiano utilizou. Isso se deve porque, dependendo da linguagem que você usa, do ambiente que você usa para programar, você pode personalizar e mudar algumas características. Então, eu posso vir aqui no caso do Visual G em manutenção, configurações e colocar a cor padrão e vai ficar bem mais parecido como foi feito com o programa do professor Fabiano. Essa foi a nossa dica do mestre do dia. Até a próxima, pessoal! Mão na massa.